Pai, em o nome santo do Senhor Jesus, neste domingo, neste dia 15 de setembro de 2019, mais uma vez, vos damos graças por estarmos sendo usados por Ti para levar este alimento à sua igreja perseguida mundo afora, naqueles 50 países que estamos, e em todos os países do mundo, para levarmos este alimento à plenitude dos gentios, a todo o povo brasileiro, a toda a nação brasileira, a todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, a nação de Israel, o povo de Israel, o povo judeu. Senhor, obrigado pela oportunidade de formarmos o corpo de Cristo espiritual, pois nós estamos ligados em espírito, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. E nós, no momento que o nosso espírito subjuga a nossa carne, no momento há a aliança do nosso espírito com o seu espírito, e nós passamos a enxergar a sua palavra, não mais na letra, Paizinho, pois o Espírito Santo traz para nós a vivificação da letra, e assim agindo nós passamos a ser verdadeiros adoradores, te adorando em espírito e em verdade, pois nós vamos passar a enxergar a verdade vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Libertos pela verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E hoje vos damos graças por estarmos sendo usados para exortar o universo cristão, para mostrar a este universo cristão até entre aspas, que hoje existem mais crentes do que cristão, e crente até o diabo é, pois ele crê que o Senhor Jesus é o seu Senhor, é Senhor de todos, é Senhor dos céus e da terra. Ele crê nisso, tanto que ele se dobra diante de Cristo, diante de Jesus. Portanto, mas nós não temos que ser crentes, nós temos que ser cristãos, recebermos e confessarmos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, passarmos da condição de criaturas para filhos e filhas de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, mas a todos quantos o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o mundo hoje, amados, infelizmente está vivendo como nos dias de Noé. O universo cristão de hoje, cristão entre aspas, pode ser comparado a este relato bíblico de como era o mundo e como se comportavam os seus habitantes no dia de Noé, amados. Hoje existe uma infinidade de crentes, e crente até o diabo é, porém cristãos verdadeiros, amados. Aqueles que buscam verdadeiramente o abençoador, que é o Senhor Jesus, colocando as bênçãos em segundo plano como consequência, sendo recebidas como consequência das suas caminhadas com Cristo. Existem poucas pessoas que estão agindo, pensando e vivendo assim. Irmãos, nós temos que acordar. Essas grandes igrejas, essas grandes denominações e igrejas, entre aspas, que aí estão, na verdade, elas se transformaram em empresas. Elas, na verdade, elas assumem a performance de empresas. Elas deixaram que elas só visam, amados, lucrar com a pregação focada. A pregação delas não está focada mais em ganho de alma para o reino de Deus, não, mas sim levar as pessoas a fazerem propósitos e mais propósitos para obterem as ditas bênçãos de Deus, bênçãos também entre aspas, porque não é Deus que está nisso, não é Deus que está nesse negócio. Nós vamos ver em 2 Coríntios capítulo 14, versículos 11, e depois em Mateus capítulo 24, versículo 24, o que acontece nessas grandes denominações. Não estou dizendo todas, amados. Nós temos que saber separar o joio do trigo. E como nós vamos fazer essa separação? É observando, é vigiando, vendo se o verdadeiro evangelho está sendo pregado.
Vendo se esta denominação está vivendo na graça ou na lei. Vendo se esta denominação ainda está vivendo na lei, porque a lei é maldição, conforme nós vimos ontem, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o fim da lei é Cristo, amados. Se essa igreja, se essas denominações estão vivendo na lei, misturando lei com graças, elas não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Elas ainda estão vivendo no Antigo Testamento, elas estão vivendo embasadas na lei, não na graça. Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E se essas denominações estão misturando lei com graça, elas ainda estão, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Portanto, a lei era a obrigação de se fazer. A graça é favor imerecido. E o homem não tinha condições de cumprir todos os pontos da lei. Por isso o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus, para cumprir toda a lei em nosso lugar. E naquela cruz do Calvário ele consumou o cumprimento da lei. Portanto, irmãos, nós não devemos nunca nos esquecer de que Satanás, o enganador, também tem os seus ministros, conforme nós vamos ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 13 ao 15, os quais fazem grandes sinais e prodígios, e se possível fora, enganariam até os escolhidos, conforme nós veremos mais adiante em Mateus capítulo 24, versículo 24. Portanto, vamos ver aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz? Não é muito, pois os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E em Mateus capítulo 24, versículo 24, está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se porventura fora, enganariam até os escolhidos. Portanto, nós temos que vigiar e orar, vigiar antes de orar. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos vigiar para não sermos enganados por heresias, para não sermos enganados por falsos profetas, por falsos apóstolos, por falsos ministros. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, mas sendo o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. E o evangelho, ele até pode estar sendo pregado, mas Satanás, ele cega o entendimento, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que se não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós temos que vigiar essas congregações que elas estão vivendo na graça ou elas estão explorando a lei? Elas estão explorando a lei para oferirem lucro, para oferirem vantagens? Vigia, povo de Deus. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 36 em diante. O sermão continua: exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, nos dias anteriores ao dilúvio, acontecia o que nós estamos vendo hoje acontecer dentro de muitas congregações. São festas, os altares se transformaram em palcos de shows para atrair multidão. São heresias sendo pregadas.
São coisas sendo aceitas. Porque isso é normal. E você é muito quadrado. Você é ultrapassado. São coisas, então eles estão vivendo como se viviam nos dias anteriores ao dia de Noé, em que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Vivendo como vive o mundo. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 17. Portanto, vejamos. E não perceberam até que veio o dilúvio, não perceberam. Olha só, olha Satanás cegando os entendimentos incrédulos. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando dois moendo no moinho, será levado, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Portanto, vamos vigiar, irmãos. Não vamos atrás de heresias. Não vamos atrás dessas pregações, desses falsos profetas que estão tentando cegar, sendo usados pelo diabo para cegar o entendimento dos incrédulos, irmãos. Vamos vigiar, vamos acordar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a apostasia nos últimos tempos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Acorda, Igreja de Cristo, acorda, pois a verdade é aqui, é a palavra de Deus revelada, vivificada pelo Espírito Santo de Deus, às nossas mentes, aos nossos corações. O Evangelho não é festa, o Evangelho não é isso que nós estamos vendo aí hoje, não. O Evangelho é a palavra de Deus revelada, vivificada pelo Espírito Santo de Deus, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Tenham todos um domingo abençoados, uma semana de grandes bênçãos, em nome de Jesus. A paz de Cristo, em nome de Jesus.